diferença de botar uma constante ali no V? Hã? A constante, você pode botar uma constante, já está embutida aqui, ó, que é uma integral. É porque fica, teoricamente, seria um x ao quadrado sobre 2. Mas você não precisa trabalhar com... Você precisa só de uma primitiva. Então você escolhe, é uma implicação. V igual a isso, dv é isso, está correto. Não precisa botar uma constante. Uma constante vai complicar. Tá? Tá bom? Professor, isso vai mostrar a seção mais importante para a gente. O quê? O dv, que tem aquela ideia, né? E o polinomial é a última escolha. Né? É. Por exemplo, vamos ver mais um exemplo. Vejamos mais um exemplo aqui. Vejamos mais exemplos. Integral de... Ó, a integral de x vezes o cosseno de x. Vê esse exemplo aqui. X vezes o cosseno de x. Tá? Veja esse exemplo. Deixa eu apagar ali. X vezes o cosseno de x. Ó, resultado parecido. Ó. Tá? Quem é o... O que é que eu vou chamar de u? Quem é? Com u igual a x e v vai ser a integral do cosseno. Na verdade, eu não preciso pegar todas. Eu preciso pegar uma primitiva. Tá? Uma função cuja derivada dá o cosseno. Quem é? Seno. E v igual a seno de x, tens. Aí deu certo. Quem é o du? O du é o dx. E quem é o dv? Cosseno de x, né? Derivada do seno é o cosseno de x, dx. Logo, a sua integral, a integral de x vezes o cosseno de x dx fica na forma o quê? U dv. E a integração por parte diz que a integral de u dv é u vezes v. Como é que fica u vezes v? X vezes o seno de x. Menos a integral de quem? De v du. V du, quem é? V du, ó. V du. Seno de x, dx. Menos a integral do seno de x, dx. Ó, isso aqui é u vezes v. Isso aqui é u vezes v. E o que é que está aparecendo aqui? O que é? V du. Isso mais. Isso aqui é o v. Isso aqui. Deu. Mas facilitou a integral. Porque isso fica como? Fica x seno de x menos a integral do seno. Com a integral do seno. Menos o cosseno. Com menos daqui, mais o cosseno de x. Só como verificação, ó. Deriva essa função. Qual é a derivada disso aqui? Qual é? Derivada de x é 1, então fica 1 vezes o seno, mais o quê? Mais x vezes o cosseno, menos seno. Derivada da constante é 0, cancela, dá o que está lá. Pronto. Funciona. A teoria diz isso. Tá? A teoria diz. Tá bom? Vamos complicar um pouquinho aqui. Vamos pegar
e colocar x2 vezes o seno. Qual é que eu coloquei aqui? Foi x vezes o... Então, vamos colocar x2, integral de x2 vezes o seno. Eu quero essa integral. Você vai fazer 2 vezes. Tá? Você fará 2 vezes. Então, com u igual a x2... E quem é o V? Porque eu quero que apareça aqui o quê? Eu quero que apareça aqui o quê? O dV. Então, o melhor é chamar U de x2, porque aí você vai baixando o grau. Tá? Você baixa o grau, x2 vai para x, de x desaparece, não é? Fica constante. Desaparece não, fica constante, perdão. V igual a quem, hein? Integral do seno. Integral do seno é quem? Menos o cosseno. Antes eu tinha colocado x vezes o cosseno, era? Era, mas tudo bem. X menos o cosseno, porque é integral do seno, tem-se. Vamos lá. Quem é du? 2x dx. E o V foi escolhido por dv ser quem? Não, o dv ser o seno. Derivada de menos o cosseno. Seno, derivada do cosseno é menos o seno, portanto, derivada de menos o cosseno é o seno. E foi escolhido para assim, ser assim. Justamente para logo, ó, para aparecer aqui o dv. Logo, a integral de x2 vezes o seno de x integral em x, isso aqui é a integral de u dv. Então, quem é essa integral? É u vezes v. Como fica u vezes v? Menos x2 cosseno de x. Não me deixe errar. Menos que integral? A integral de v du. Quanto é a integral de v du? Menos o cosseno de x vezes 2x dx. Ou seja, é igual a que menos x2 cosseno de x mais a integral de quem? Do cosseno de x vezes 2x dx. Aqui aí você vai aplicar a integração por partes agora. E você já sabe que não pode ver isso aqui como sendo... Bem, como eu já vou mudar a letra. Vou pegar YDZ. Se eu chamar isso de YDZ, quando eu calcular o Z, o que vai acontecer com o Z? Aumenta o grau. Então, não é olhando para cá, não é de... Vou mudar, tá certo? Isso aqui fica o quê? Menos x2 cosseno de x mais a integral de quem? De 2x vezes o cosseno de x dx. Agora eu vou ver isso aqui. Eu tenho que ver isso como sendo a integral de quê? De y dz. Integral de y dz é a mesma forma. Olha aqui. Olha aqui. Integral de y dz é quê? É y vezes z menos a integral de quem? Z dy. É as letras. Tá? Então, qual é a mudança aqui? Qual é a mudança? Com y igual a quê? A 2x. E z, quem deve ser o z? Para isso aqui deve aparecer o dz. Seno de x. E z igual a seno de x tem-se lá
O dy é quem? É 2dx, ó, o x foi embora. O dy é 2dx. Tá? O dy é 2dx. E quem é o dz? Cosseno de x, dx. Logo, vamos focar nessa integral. Depois eu volto para a integral principal. A integral de 2x vezes o cosseno de x dx, que é a integral de quê? De y dz, é y vezes z. Então, como é que fica y vezes z? Fica 2x seno de x. Fico com 2x seno de x. Menos a integral de quem, hein? Que é o y vezes z, né? Y vezes z menos z dy. Z dy fica o quê? Seno de x vezes 2 dx. Aí facilitou aqui. Então isso aqui fica o quê? Fica 2, o quê? X seno de x menos, qual é a integral de 2 seno de x? Qual é a integral do seno? Integral do seno de x menos o cosseno de x. Então vai ficar o quê? Mais. Tá? Porque a integral do seno é menos o cosseno. Então fica mais 2 cosseno de x. Mais uma constante. Então, essa integral aqui é 2x seno de x, tá certo? Mais 2 cosseno de x, mais uma constante. Mas é essa integral. Eu quero é essa. Tá? Então volta, é só uma questão de substituição. Daí você tem que a integral de quê? A integral de x2 seno de x, integral em x. Quem é essa integral? Quem é? Menos x ao quadrado cosseno de x mais essa integral. Mas quem é essa integral? Tá aqui. 2x mais quanto? 2x seno de x mais o quê? Mais 2 cosseno de x mais uma constante. Pronto. Tá aí. Professor, em relação à prova, como é que eu chego até essa parte? Sem completar ali depois do daí. Você não fez a integral? Respondido? Aí se eu esqueci de colocar o C. A integral não está correta. Respondido? Porque a integral indefinida é um conjunto de funções. Tá? Não está correta. Se não está correta, não precisa dar nada, né? Tá? Mas a gente dá alguma coisa. Tá? Integral indefinida é um conjunto de funções, não é uma função. E a integral definida é um número real. Tá? É um limite de somas de rima. Bem, se eu não errei em conta, tá certo. Porque eu posso errar. Eu não estou fazendo prova. Tá? Tá certo? E eu erro muito em conta. Tá? Diga, alguma pergunta? Nesse slide de integração por partes, dá para fazer isso hoje com 3 termos, se fosse o x2 seno x cosseno x. x2? Seno x cosseno x. Aí já é mais complicado, cara. Dá para fazer, mas você tem que pegar a integral de seno vezes o cosseno. Tá? Eu nunca fiz e não sei, só fazendo. Tá? Uma é x2, o outro é x2 e a outra é seno vezes o cosseno, que você quer baixar o grau do x2. Então a outra tem que ser seno vezes o cosseno integral disso.
E você sabe qual é a integral de seno vezes o cosseno. Tá? Só que não sabe qual é? Integral de seno vezes o cosseno. O igual a seno, du é o cosseno, então dá para fazer. Tá? Mas tem que resolve uma integral. Tá certo? Agora, se vai funcionar ou não, só fazendo. Tá? Nem sempre a igualdade é verdadeira, mas nem sempre ela serve para alguma coisa. Tá? Esse teste aí. Mas com certeza o U tem que ser o x2 para ir baixando o grau. Agora observe aqui, ó. Nem sempre o U vai ser o que envolve o x. Ó, olha esse exemplo. Sabe o que é que funciona no cálculo, assim como nas demais disciplinas da matemática? Sabe qual é a ferramenta principal? O raciocínio, o cérebro. O cérebro é a ferramenta principal para você trabalhar com cálculo. Assim como com a álgebra linear, tá certo? Entendeu? Não tem aquele negócio. Ah, professor, sempre eu faço isso? Não, veja aqui, ó. Tá? Integral de x vezes ln de x, ó. Olha aqui. Essa integral aqui. Não tem como eu não dar essa integral. X vezes ln de x. Ó. Fazer até de azul. Com U igual a x. Então, isso aqui é o U, né? U. E eu quero que seja parecer o dv. E V igual a... Aí V tem que ser a integral de quem? Do logaritmo. Você tem a integral do logaritmo? Natural? Ainda não. Você vai ter. Então hoje você vai ter a integral do logaritmo natural. Mas isso aqui não vai funcionar, porque você não tem a integral do logaritmo. E nem precisa. É sinal que o caminho não é esse. O caminho é o seguinte. Ó, como facilita só uma troca, ó. Uma troca. Propriedade comutativa. E essa integral é a integral de quê? Logaritmo natural de x. Já viu que vai funcionar? Então, essa integral é essa. Aí agora eu sei. Eu sei que o U tem que ser isso aqui. Porque aí o logaritmo vai embora. Né? O U, para ir, e isso aqui vai ser o dv. Eu quero que fique assim. Tá? Então, com o U igual a quê? Logaritmo natural de x. E V vai subir o grau, mas não é problema. Porque a integral indefinida de x, x2 sobre 2. Então, pega uma só. Não precisa dar constante. Certo? V igual a quê? x2 sobre 2. Tens. Quem é o du? 1 sobre x dx. O logaritmo foi embora. E quem é o dv? X dx. Logo, a integral de x ln de x vai ser a integral de u dv, mas a integral de u dv é u vezes v. Quem é u vezes v? ln de x vezes x2 sobre 2 menos a integral de v, quanto é o v? x2 sobre 2 vezes o du. Quanto é o du? Sobre x dx. Mas isso aqui é simples. Então isso aqui fica x2 sobre 2 vezes o logaritmo natural de x menos a integral de quem? Menos, tá certo? A integral aqui, tem integral aqui.
A sobre 2.